Rádio Inverso. A vida tem muitos sentidos. Começa agora Mensagens que Chegam pela Manhã. Músicas, interatividade, provocações. 2 horas de encontro pelo rádio. Mensagens que Chegam pela Manhã. Rádio Inverso. Já estamos de volta aqui na radioinverso.com para mais um encontro pelo rádio, mais um Mensagens que Chegam pela Manhã, para quem está ouvindo de manhã ao vivo ou à noite na reprise, depois do Mundo Incrível, com as histórias, as experiências, os significados, os caminhos do Antônio Pereira. O programa sempre está muito especial, não sei se você acompanhou esse programa, terminou agora de manhã ou à noite, né? Tem reprise às 7 da noite, mas faça isso porque vale a pena essa caminhada com o Antônio Pereira, que vai identificando na jornada, no dia a dia, nos encontros no ônibus, nas trombadas na rua, nas viagens de Uber, nos cafés no shopping, significados da vida. E eu acho que é aí que estão os significados. Não adianta a gente tentar encontrar os significados mais profundos, misteriosos, mais longínquos, fazendo exercícios de reflexão, de filosofia, de pensamentos, se antes a gente não identifica aqui perto, aqui no cotidiano, no dia a dia. Eu pretendo nessas próximas 2 horas se estimular a isso. Aliás, daqui a pouco a gente vai fazer aquela reflexão que todas as manhãs fazemos junto com o povo que está acompanhando no Facebook, na transmissão ao vivo no Facebook. Se você quiser participar dessa transmissão também, acompanhar, dar uma olhadinha aqui no estúdio, além de ouvir pela rádio, acesse ali o meu perfil, Flávio F. Siqueira. Daqui a pouco eu começo, enquanto as primeiras músicas estão tocando, e eu pretendo me estender nessa coisa da nossa busca pelo universo infinito, e a gente se perde, esquecendo do micro, né? Daqui a pouco. E é claro que durante esse encontro pelo rádio, tem a sua participação aqui também pelo nosso e-mail, contato@radioinverso.com. Mande sua mensagem, nosso WhatsApp está à sua disposição aqui, 951, né? 992461960. Mande sua mensagem de texto, de áudio, mas não deixa de falar não. 51992461960. Eu não sei porque que eu acordei com essa música na cabeça hoje, eu resolvi abrir o programa com Roman Photo. Mensagens que Chegam pela Manhã, radioinverso.com. Agora já continuamos aqui ao vivo junto com o pessoal do Facebook, na transmissão ao vivo, no vídeo que depois fica no Facebook, no YouTube e tudo mais. E eu me propus a falar sobre nos perdermos no infinito, para não nos perdermos no universo, no infinito e tal. E essa reflexão nasce hoje especialmente, porque ontem eu estava conversando com um amigo, e esse meu amigo estava confessando para mim, estava se abrindo, dizendo assim, eu me sinto inquieto às vezes, porque eu me entrego tanto aos pensamentos, às reflexões, às filosofias, aos porquês, às possibilidades tantas, né? E isso me cansa, porque eu sinto que isso me distancia das pessoas, eu sinto que as pessoas não estão nessa mesma sintonia. Eu sinto que os assuntos são superficiais e por isso mesmo eu me fecho. E eu vou me tornando desconectado, cansado, foi o termo que ele usou. Isso porque antes ele tinha mandado uma mensagem falando, olha, às vezes eu tenho vontade de sumir, sair de tudo e de todos e sumir. E eu respondi a ele, eu tenho impressão, meu amigo, que esse teu sumiço, essa tua vontade de sumir, tem a ver com fuga. Antes de você sumir, porque de repente tem épocas da nossa vida que a gente quer ficar sozinho, quer ficar quieto, isso é normal. Mas quando isso começa a nos inquietar tanto, e a única solução parece sumir, eu aconselho, foi o caso dele, a refletir antes, por que eu quero isso? Qual a razão da minha inquietude, da minha insatisfação e tal? Porque senão eu sumo. E ao sumir, eu carrego junto tudo aquilo que antes me inquietou e não vai mudar nada. E aí ele me respondeu isso, eu estou pensando demais e tal. E eu estava dizendo para ele, olha, não existe limite para o pensamento. Uma das coisas legais da filosofia é que a filosofia, diferente da religião, não se propõe a dar respostas. A filosofia se propõe a fazer perguntas. E enquanto eu caminho e faço perguntas, respostas vão acontecendo, né? No entanto, cada resposta
se observada com verdade, com seriedade, com atenção, vai desencadear uma série de outras perguntas. E esse processo não tem fim. Eu falava para esse meu amigo, dava exemplo para ele, a ciência. A ciência também é uma arte de fazer perguntas. A ciência oferece respostas, mas as respostas vêm acompanhadas de tantas e tantas e tantas outras perguntas, felizmente. Eu dizia para ele assim, olhe para a ciência de 1000 anos atrás. Naquele tempo, todas as descobertas, toda a tecnologia, todo o entendimento tão limitado em relação ao que nós sabemos hoje da ciência, era considerada um grande avanço. Tanto que nós acompanhamos até mais adiante, no período da Idade Média, por exemplo, ou da Inquisição, tal, uma grande dificuldade, um contraste enorme entre o que era considerado ciência e religião. Crenças, fé, entendimento, cultura. Não que hoje seja absolutamente diferente, mas felizmente nós já avançamos nesse sentido. No entanto, se você percebe esse grande abismo, esse grande vácuo entre a ciência de 1000 anos atrás, vácuo não é a palavra, mas essa diferença, né, para a ciência de hoje, você consegue imaginar a ciência de hoje em relação à ciência de daqui 1000 anos, mil anos adiante? Nós que nos achamos tão evoluídos tecnologicamente, nós inventamos a comunicação do celular, a internet, a física quântica, sensacional, nunca o homem avançou tanto, e é verdade. Nos últimos 100 anos a evolução tecnológica, científica foi muito maior do que nos últimos 1000. Mas e aí? Onde é que estamos nesse ponto de exploração da ciência, de entendimento da ciência? Na beira da margem. Isso é bom, porque nós temos muito a avançar ainda. Agora, isso vale para tudo. Voltando para a reflexão e para os pensamentos, eu dizia ao meu amigo, é a mesma coisa. Quanto mais eu avanço nos pensamentos, quanto mais eu me entrego a tentar capturar os mistérios do universo e explicá-los, e entendê-los, e assimilá-los, e projetar neles significado, mais eu sou exposto aos meus próprios limites. Porque se as perguntas são infinitas, se o caminho de reflexão, de pensamentos é ilimitado, se é como o universo, né, sem fim, como a ciência, como a filosofia, enfim. A minha entrega, a minha exposição a ele produz em mim o mesmo efeito que a ciência deveria produzir, que a filosofia deveria produzir, que toda a arte de fazer perguntas deve produzir, que a própria arte, na exposição da nossa alma, em músicas, em textos, em manifestações livres e lindas, também expõe os nossos limites, até de manifestar aquilo que nos habita. Então, sempre estamos expostos, encurralados, contrastados, refletidos nos nossos limites. Eu vou me entregar ao pensamento, como tantos filósofos fizeram. E é possível que eu enlouqueça, como tantos filósofos enlouqueceram. Eu vou mergulhar sem volta, sem pudor, na entrega ao lúdico, ao infinito. E é possível que eu me deprima, como muitos artistas se deprimiram. A não ser, e esse é um ponto que eu fiz questão de frisar a ele e que eu faço questão de frisar a você, e é um ponto que eu valorizo muito em mim, para mim se tornou muito importante, fundamental. É um negocinho que eu tenho dito muito aqui e que tem a ver com isso, o entendimento de que o macro se projeta no micro. Isso quer dizer o seguinte: se as perguntas não têm fim, se a minha exploração em direção ao infinito, aos mistérios, ao universo, não tem limites, se isso não me sacia, porque eu vou, e eu sou um desses caras que gosta disso, eu vivo com essa sensação, que eu acho legal. Eu não sei nada. Quantas coisas que eu estou aqui nesse universo, nesse ambiente, nesse momento na minha vida, e eu não percebo, né? Você está caminhando na rua, você está ouvindo os sons dos carros, das pessoas, mas quantos outros sons eu não percebo, quantos outros movimentos eu não percebo, quanta coisa eu não vejo. Essa curiosidade é linda, isso é bom, mas isso deve ser equilibrado pela percepção que eu estou te falando aqui, da consciência de que o macro se projeta no micro. As respostas que eu busco, os aprofundamentos em relação aos mistérios do universo,
As minhas viagens filosóficas, mentais e de reflexão e tudo mais ganham significados enquanto se projeta e eu percebo, e eu cuido, e eu lido, e eu trato, e eu vejo o micro. Toda a história universal, toda a história macro, toda a história infinita está se desenhando no pequeno mundo que somos. Eu sou um micro que projeta o macro. O macro, o universo, o infinito, Deus, tudo está projetado em mim. Eu sou uma maquete do universo, eu sou uma representação do universo, como tudo. Uma célula do meu corpo é uma representação minha. Um grão de areia, uma gota d'água, no caso a gota d'água representa o oceano. O grão de areia representa o universo, as estrelas, tudo está projetado ali. Então, para você que está nessa angústia, nessa busca sem fim, nesse emaranhado de perguntas que eventualmente trazem uma ou outra resposta, mas não são suficientes para saciar a sua sede pelo infinito, como a minha, como a nossa, seres humanos, eu acho que a gente não deve desconsiderá-la. Mas é bom lembrar que, além das nossas viagens infinitas no mundo das perguntas, os significados estão nos movimentos do meu micromundo. O macro se projeta no micro. Você quer cuidar e salvar o mundo? Comece pelos teus. Você tem pretensões de alertar a humanidade sobre um novo tempo, uma nova vida, uma nova era? Você tem essa pretensão? Então cuida dos teus. Cuida do teu filho, da tua mulher, do teu marido, dos teus amigos, da tua mãe, do teu pai. Cuida, esteja presente, esteja atento. Isso vale muito mais do que qualquer movimento em direção ao universo. Isso pode ser fuga, isso pode ser distração e irá expor os teus próprios limites. O macro se projeta no micro. As respostas que eu não encontro em relação aos confins do universo muitas vezes estão na varanda de casa enquanto eu sento e vejo as pessoas passarem. O mistério das estrelas e dos buracos negros, potencialmente, estão explicados num encontro, como o Antônio Pereira falou hoje de manhã no programa dele aqui na rádio, com um morador de rua no ônibus. A nossa atenção diante disso nos coloca frente a frente com as vozes, os sinais, os mistérios do universo. Não é na minha entrega ao pensamento incessante. É no meu cuidado com o microcosmos que sou e que me cerca. O que eu quero dizer é o seguinte: não vale nada você se entregar a bilhões de pensamentos elaborados, de teorias complexas e lindas, de discursos com clichês. Ame a vida, ame ao próximo, ame ao mundo e tal, tal, tal. Supere o ego, vença o ego, não tenha apego, não tenha desejo, não tenha não sei o quê. Essas histórias todas. Enquanto você não carrega isso para o seu mundo, para onde as pessoas não te olham com valorização, talvez, esperando de você uma grande coisa, mas com a humanidade, com as trocas e a esperança que os humanos têm. Antes de ser um grande ser espiritual, um grande promotor de pensamentos iluminados e profundos, seja um promotor de conexões aí. Como é que está o teu microcosmos? Como é que está a tua vida? Como é que está o teu dia a dia? Como é que é a tua relação com a tua família? Com as pessoas que te cercam, com os teus amigos, com as pessoas que são próximas a você? A gente fica nessa história, de falar sobre política, caminhos de salvação para a política, religião, espiritualidade, filosofia, o que é melhor, o que é pior, quem é o melhor mestre ou o pior mestre, quem entende mais, quem entende menos, o que é o ego, o que não é o ego, os chakras e os não sei o que, e a oração, e Deus, e a Bíblia, e a Torá, e os livros sagrados, enfim, e a caridade, seja caridoso, claro, mas é tudo bosta, tudo engano, tudo distração, não vale nada se você não trouxer esse macro para o micro do seu mundo.
Para mim, tanto faz o que você está fazendo. Você pode ser um grande escritor de livros, um grande líder de multidões. Você pode estar falando coisas muito interessantes, que as pessoas se interessam, gostam, aplaudem. E aí? Isso só vai expor o teu limite. Isso só vai expor a tua fragilidade. Isso só vai expor a tua fragmentação. E o teu auto-engano. Diante do fato de que nada disso importa se eu não sou capaz de olhar o pequenininho. Hoje de manhã, eu publiquei um trechinho do meu livro novo, um texto do Duas Vidas, do personagem, o Thales, que é um político, tal, se referindo a um líder religioso que está no livro. E o texto diz assim, é uma frase praticamente, é um texto muito curto. Ele diz assim: o problema, no caso dessa pessoa, não residia propriamente no fato de que deixou de acreditar em Deus, mas especialmente por ter deixado de acreditar nos homens e na sua própria humanidade. Monstrificou-se. Se você é ateu, se você é cristão, se você é grande bosta, e daí? Tanto faz. Às vezes as pessoas entram aqui, especialmente os religiosos, falando: Flávio, você está contra a teologia. Eu não estou contra nada. Não. Eu só acho que isso não quer dizer nada. Isso é discurso, isso é verniz, isso é superfície, isso é babaquice, isso é auto-engano. Se eu não me lembrar que o macro se projeta no micro. Você quer falar sobre Deus? Quer fazer alguma coisa? Tem gente que fala: eu vou fazer algo para Deus. Vai na igreja, vai. Quer fazer algo para Deus? Então faça para o outro. Faça para o teu filho, faça para a tua mulher, faça para os teus amigos, para o teu marido, para os teus pais, para as pessoas que precisam de você. Você quer responder às perguntas mais intrigantes da filosofia? E são muitas. Então antes as entenda aqui, ó, no seu mundinho. Porque é muito legal, é muito tranquilo, é muito fácil, né? Eu me esquecer disso e me entregar às abstrações subjetivas. É bom, né? É bonito. É interessante, é intrigante. E é por isso que tanta gente legal, tanta gente bem intencionada, tanta gente com boas ideias enlouquece. Se não, literalmente, enlouquece na própria vaidade, na presunção de que chegou em algum lugar, no auto-engano de que se diferenciou dos outros e agora sabe mais. Isso é enlouquecer da pior maneira possível. Se você não quer ser mais um entre tantos que se perdem nos labirintos dos próprios pensamentos, ainda que não queira abrir mão do pensamento livre e ilimitado, conecte esses pensamentos com as suas experiências cotidianas, com o seu microcosmos, com aqueles que você pode cuidar. Antes de arrumar o mundo, arrume tua cama, arrume teu quarto, arrume as tuas relações, porque o resto é consequência, é só consequência. Tá bom? Para quem me vê no vídeo, um beijo aqui no Facebook, no YouTube. Para quem me ouve na rádio, a gente continua por aqui. Você que me vê ao vivo no Facebook ou em outro horário, acesse radioinverso.com ou aplicativos. E a gente continua refletindo até 10 da manhã, no horário de verão, aqui na programação da Rádio Inverso, no Mensagens que Chegam pela Manhã. Deixa eu colocar uma música aqui e a gente volta daqui a pouco. Fique bem. Você sabe que normalmente nós temos uma tendência, né, a nos distrairmos, a nos enganarmos, a projetarmos as nossas buscas interiores em tantos outros caminhos que na realidade não tem necessariamente, pelo menos aparentemente, a ver com essa busca, e no entanto isso gera muita distração. É muito simples a gente enquadrar essas distrações no que é óbvio. Então a gente fala: o fulano que fica o domingo inteiro assistindo Faustão, que não desliga da televisão, que fica vendo o Jornal Nacional todos os dias. É muito óbvio, é muito tranquilo, mas isso está longe de ser a única maneira de se distrair. Tem muita gente que pensa estar, por exemplo, no tal do caminho da espiritualidade, numa incessante corrida de promessas, de cursos, de terapias e não sei o que não para. E que gera dependência. Claro que gera.
E os pensamentos também, né? Quantas vezes, ontem nós falamos sobre essa coisa do ego, do pensamento, da mente, e eu entendo o que eu estou dizendo. Você que me acompanha, eu acho que eu nem precisaria estar dizendo isso. Eu acho que pensar é maravilhoso, eu acho que nós devemos ter liberdade para isso. Pensar é lindo, eu acho uma ferramenta incrível. Eu sou um dos caras que não demoniza, como infelizmente às vezes as pessoas fazem, a mente. Sua mente, mate a mente. Bom, quem mata a mente quer ter Alzheimer, né? Não é isso. A mente é uma ferramenta que deve ser bem usada. E uma das formas de usar bem a nossa mente é entender que ela tem limites. As perguntas não têm limites. O universo não tem limites. As questões não. Eu posso evoluir sempre. Mas consciente disso, eu evoluo com prudência, com equilíbrio, com bom senso, sem essas entregas, essas projeções, às vezes desmedidas, que tantas vezes nós fazemos. É por isso que no fim dessa última reflexão, agora que eu estava fazendo no vídeo, eu dizia, isso aqui é para você. E é mesmo. Eu me enquadro nisso, eu me espelho nisso, eu tento encontrar em mim onde é que estão essas abstrações, onde é que estão esses auto-enganos, né? Onde é que eu me distraio. Não tenha dúvidas que há. Há em mim, há em você, em todos nós somos seres humanos, então é assim mesmo, né? E o que nos caracteriza como caminhantes é justamente o nosso reconhecimento disso, e a nossa intenção de melhorarmos, de entendermos, de percebermos onde é que a gente está se distraindo. Então eu vejo muitas vezes assim, gente, abre aspas, né? Evoluída, gente com muitos dons, muitos carismas, tal, mas são verdadeiras tragédias no convívio próximo, nas pessoas que estão próximas. E o argumento dessas pessoas são: ninguém me entende, eu estou evoluído, eu estou muito à frente, sou incompreendido. Será? Eu acho que há realmente uma carga de incompreensão quando a gente pensa diferente e tal, mas isso não basta. Eu não posso me escorar nisso dizendo sou incompreendido, então os outros que se danem, né? Não. Busque o equilíbrio, busque o bom senso. Você quer arrumar o mundo, como eu falava agora há pouco? Então arrume o teu quarto em primeiro lugar, arrume a tua cama, e o resto será consequência. Bom, deixa eu começar a nossa interatividade aqui, agradecer a mensagem que chega pelo 51992461960 da Jussara. E ela diz assim: a vida é agora, estou consciente disso, às vezes me apavora, outras eu fico tranquila, um pouco angustiada, outras em paz. Mas eu caminho, grata. Obrigado, Jussara, tudo de bom. E é isso mesmo, às vezes dá medo, às vezes dá inquietude, às vezes não é tão tranquilo, né? Ou depois se encaixa. Essa é a caminhada. É como você caminhar numa estrada que tem curvas, que tem buracos, que tem imprevistos. E aí o dia tá lindo, mas depois chove, depois anoitece, depois vem a madrugada e as mensagens que chegam pela manhã. E depois a tarde esquenta, e aí um temporal, vento. Seríamos mimados e frágeis, né? Se a vida fosse essa linearidade que a gente espera, essa coisa cheia de previsibilidades. Não há. E de alguma maneira você espera isso, você está se auto-enganando. Então aprenda a caminhar nas instabilidades também. É o que eu vivo dizendo aqui. Se há felicidade, ela inclui a tristeza, né? Eu só posso ser feliz se em mim eu incluo a dimensão da tristeza. Porque se eu dependo dos componentes únicos da alegria para que eu me mantenha feliz, eu serei infeliz sempre. Porque é impossível manter-me alegre o tempo todo. Seja pelas minhas questões pessoais, seja pelas questões da vida, do dia a dia, da cidade onde eu vivo, pelas dores, pelos contrastes que eu sou exposto todos os dias. Basta ter um mínimo de sensibilidade para perceber isso. Obrigado pela sua presença aqui, Jussara, tudo de bom. A Nina nos manda uma mensagem pelo WhatsApp aqui dizendo: olha, Flávio, depois de tudo isso que você disse, como as coisas se tornaram pequenas em minha volta, leituras, vídeos, pensamentos e tudo mais que preenchem o meu dia, se eu não der atenção aos que estão perto de mim. Que chacoalhão você me deu. Que bom, Nina, essa é a intenção mesmo. Isso que você está dizendo, né? Os vídeos, os pensamentos, a rádio, incluo, tudo isso é legal, né? Mas faz tempo que eu tenho dito isso, Nina. Se o caminho que você escolheu, não importa qual seja, tá? Mas se ele não te promove esse lastro humano,
né? Essas conexões e essa percepção do micro, ele só servirá para te distrair. Tanto faz, se você chama ele de ciência, de religião, não importa. Se o caminho que você escolheu te desconecta das pessoas, te coloca coloca à tua volta uma cerca, como se você agora fizesse parte de um grupo diferenciado, né? E mesmo em nome da piedade visse as pessoas com tom de diminuição ou de superioridade, esse caminho não faz bem, né? Aliás, eu tenho um texto antigo, acho que está no Mensagens que Chegam pela Manhã, que diz mais ou menos isso: qual o caminho seguir, ou como saber se o meu caminho é o certo, tal. Tem um vídeo até meu no YouTube também que fala sobre isso. E resumidamente essa é a proposta. Você quer saber se o seu caminho é o melhor, é correto, é certo, é bom? Isso faz bem a você, porque essa coisa de certo e errado não é isso. É certo para mim, faz bem para mim. Ele está promovendo em mim humanidade, está promovendo em mim conexão. Eu estou me aproximando das pessoas que pensam diferente. É muito simples eu me aproximar das pessoas que pensam da mesma maneira, né? Mas a minha tolerância, não só a minha tolerância, o meu amor, o meu entendimento, o meu respeito, a minha abertura aos que são diferentes de mim, isso está se expandindo? Maravilha. Caso contrário, repense, né? Então, esse chacoalhão que você chamou aqui, tem essa intenção mesmo, assim. Quem está aqui comigo todos os dias, quem está se alimentando do que a gente faz aqui, dessa comida que juntos nós preparamos, que tem tantos temperos, que tem tantas influências, né? Essa comida tá servindo para que você faça uma mesa grande e chame as pessoas diferentes para comerem contigo, não? Legal. Essa é a intenção dessa comida que a gente faz aqui, é o que eu faço na rádio, né? Você sabe, você repara que as pessoas que participam aqui do nosso encontro e as pessoas que ouvem o Mensagens, os quietinhos e quietinhas inclusive, são pessoas de tudo que é natureza, tudo que é pensamento, tudo que é referência. Aqui tem gente de tudo que é lugar. Uma das coisas legais dos encontros, e às vezes eu fico um tempo sem fazer encontro, e é disso que eu sinto falta, de perceber essa diversidade. Eu já fiz encontro, eu me lembro, por exemplo, de um encontro que eu fiz em São Paulo. Eu fiz um encontro num espaço que era um espaço místico, né, com símbolos místicos e tal. Aquele tom, né, de iluminação, de música e tal. E dentro desse espaço, eu me lembro que estava presente, entre outras pessoas, eu me lembro de um cara ateu, e manifestando a sua convicção e tal. Tinha um pastor, tinha um pai de santo, tinha budista, tinha gente que não pensava nisso. É muito bom, porque a gente encontra uma linguagem em comum, né? Se a gente quiser encontrar o que nos separa, haverá bilhões de coisas, né? Mas isso é superficial, não é o importante, não vale. Passando essa verniz, passando essas cascas, nós somos seres humanos. Isso inclui, por exemplo, você ter um marido, você e os teus amigos, pessoas que pensam de maneira bem diferente de você. Mas vem cá, esse é o desafio, né? Aqui entre nós é muito simples a gente se entender. A gente está aqui todos os dias, a gente sabe mais ou menos como o outro pensa. Legal, você que, Nina, e você que me ouve, conhecem a minha linguagem, conhecem as minhas expressões. Tranquilo, né? Às vezes até sabe o que eu vou falar. É bom, você está aqui porque quer, porque gosta. Mas esse não é o desafio. Traduzir isso para o meu convívio cotidiano é o desafio. É o desafio. Sem essa coisa de superioridade, de distanciamento, de diferenciação. Esse é o desafio. E é só isso que vale. A gente pode estar falando 1 bilhão de coisas aqui, mas nada disso faz diferença. É como eu vejo às vezes as pessoas discutindo assim, os criacionistas e os evolucionistas, né? Aquela discussão sem fim. O que muda? Mesmo na prática, o que muda? Aí eu vejo os ateus e os teístas. Deus existe, Deus não existe. E daí? E o outro existe, o próximo existe. Se Deus existe ou não existe, isso não muda o fato de que o teu vizinho está aí. As pessoas que são próximas a você existem. Então você vai ficar nessa abstração, nessa discussão infinita, e alguém vai dizer, há vida em outros planetas. O outro vai dizer, não há vida em outros planetas. Os ETs, não, os ETs. E aí? Não são ETs, são anjos. Não são anjos, são espíritos de luz. Não. E aí? E aí? Então vamos agora ouvir a palestra, como é que chama? Canalizada pelo Chiron. Espírito não, ser de luz da comunicação, dos espaços. E daí?
Distração. É mais bonito, é mais, digamos, meritório para o meu ego, né, me alimentar disso, do que me esquecer dessas coisas, pelo menos, ou colocá-las num nível inferior de prioridade no meu caminho, e entender que o que vale são as pessoas, todas, entendê-las, me conectar a elas. Hoje eu estava ouvindo o Antônio no Mundo Incrível, e eu achei muito legal a história que ele contou. Ontem nós fomos tomar um café à tarde no shopping, e ele comentou que quando saiu do café, ele contou isso detalhadamente. Se você não ouviu, ouça na reprise às 7 da noite, mas ele disse que encontrou um morador de rua no ônibus, e eles estavam conversando, e ele pôde ajudar o morador de rua, percebeu uma oportunidade de ajudar o cara e tal. E eu tava pensando nisso, como é legal a gente andar atento, né? A gente perceber, entender que ali há oportunidades. Sentar-se ao lado do morador de rua é tão rico quanto sentar-se ao lado do grande líder ou guru espiritual da moda. Porque o guru, o líder espiritual da moda, é ser humano, então por isso é interessante, não porque é líder guru, assim como morador de rua, né? Estejamos abertos para entender isso. Esse é o desafio. Se você me ouve e se aproxima disso, caramba, eu vou ficar feliz, é o que eu quero. Eu já destruí a minha audiência algumas vezes, já mudei o nome da rádio, já perdi seguidores no Facebook, muitos, né? Já fui e sou mal falado por gente que até me acompanhava com frequência e foi embora. Às vezes eu me lembro assim, poxa, cadê fulano e fulana que não acompanham? Aí eu vou procurar no Facebook, aí eu vejo que fulano e fulano se desligou do meu Facebook, às vezes me bloqueou e tal. E eu fico pensando, né, o que gera isso? Talvez seja isso que eu estou falando aqui. Eu sou um bosta. Todos nós somos bostas, todos nós. Se não nos lembrarmos que a nossa virtude está na conexão com o próximo. Se você estiver esperando de mim algo além de um bosta, você se decepcionará. Uma vez um cara entrou no meu Facebook, faz pouco tempo isso. Ele já estava há algum tempo no meu Facebook, ele é um cara que me acompanhava na época da VMVTV, do Caio e tal. E aí eu fiz um texto, mais ou menos dentro disso que eu estou falando aqui. Não há metafísica, não há espiritualidade, não há transcendência, nada disso não importa se não há o próximo tal. Eu não me lembro as palavras que eu usei agora, e eu me lembro que ele me arguía, né? Que absurdo, você que andou tanto tempo com o Caio, que é um baita cara, um querido amigo meu, enfim, pensa desse jeito. Eu acho um absurdo, eu não esperava de você algo, eu esperava de você algo mais do que uma autoajuda barata. E eu me lembro que eu respondi para ele assim: meu querido, não espere de mim nada além de autoajuda barata. É o máximo que eu posso oferecer, porque o que supera isso, o que vai além disso é você, é contigo, são as suas escolhas. Então é isso. Se você entender isso, maravilha. Agora, se estiver esperando não só de mim, mas dos outros, da vida ou de si mesmo, mais do que isso, repense, reveja, reflita, reposicione-se, porque você vai se decepcionar. A gente pode viajar demais, as nossas ideias, as nossas filosofias, tem tanta coisa, né? A gente pode falar sobre religião, sobre filosofia, sobre física quântica. Poxa, isso é inexplorável, é inesgotável, é infinito, é cheio de mistérios. Essa dimensão de mistérios na vida é linda, é necessária, eu defendo isso aqui, mas é ineficaz e fará mal a mim mesmo se isso não me voltar ao que importa. E o que importa é o pequeno, é o micro. São os pequenos contatos, são os pequenos mundos, são os pequenos encontros, são os pequenos contrastes. É isso que importa. São os encontros com o morador de rua no ônibus, são as trombadas com os desconhecidos na rua, é a tentativa de manter uma vida equilibrada com as pessoas que convivem contigo e que talvez não se portem ou não sejam como você idealizaria. Então trabalhe para melhorá-las e para melhorar-se. Fora isso, a gente vai ficar nas nossas discussões, nas nossas ideias, tal. Maravilha, continuaremos nisso, mas sem dúvida não é isso que importa. O WhatsApp da Rádio Inverso é 51992461960. O Raio, Flávio Siqueira e aos ouvintes. Beleza, Flávio? Flávio, hoje eu indiquei a rádio para um rapaz que trabalha comigo. Aí ele ouviu hoje, né, na reprise de manhã, né?
Aí eu encontrei com ele de tarde e ele falou pra mim sobre uma parte que você tava falando, sobre que as pessoas iriam morrer, né? Que depois de um tempo pode ser que elas morram no dia. E falando que a lua, que você estava olhando a lua lá, e a lua, você olhou e imaginou a lua sendo partida, assim, ele estava comentando, não é algo assim. Aí ele falou assim, né? Cara, o Flávio lá ele é doido, ele é pessimista, cara. Só que, tipo assim, ele não tá acostumado, né? Ele nunca pensou por esse lado, né, o rapaz, né? Aí eu tava imaginando, assim, tipo, a primeira vez que ele ouviu, né, a rádio, acho que bastante gente aí que começa a te ouvir fica meio assustado, né, de cara, assim. É interessante, achei interessante, cara. Aí, vamos ver, né, ele ficou meio assim. Eu falei pra ele, cara, é verdade, você tem certeza se você vai estar vivo amanhã? Ele ficou me olhando assim, meio sem saber o que dizer, né, cara? Eu achei interessante comentar isso. E vamos ver, né? Capaz que ele continue te ouvindo, né? Vamos ver agora, amanhã você vai ouvir de novo. Mas beleza então, Flávio. Um bom dia a todos e tudo de bom pra todos aí. Um abraço. Obrigado, Paulo, meu querido amigo, tudo de bom pra você, pro teu amigo, né, que você não falou o nome. Você sabe que uma das razões pela qual as pessoas estranham, assim, essa minha comunicação e tal, é porque hoje em dia, ontem, inclusive, eu estava conversando sobre isso com o Antônio, o que se espera é otimismo, né, é motivação. Em alguns momentos eu já fui confrontado com pensamentos assim, né, pessoas me dizendo: como é que você diz essas coisas? Eu ligo o rádio esperando motivação. Eu quero ser motivado. E não pensar que a lua pode ser rachada ou que a lei da gravidade pode ser revogada. E eu entendo, eu dou razão a essas pessoas. Eu digo, olha, mas que bom que tem muita gente, e a grande maioria, na internet, nos livros e tudo mais, vendendo otimismo, né? Tem muita gente, muita gente. Eu acho que quase todo mundo. Como ser feliz, ontem eu estava com o Antônio Arivraí, vi um livro ali, Como Ter um Dia Perfeito. Então, material para isso não falta, então não precisa perder tempo comigo aqui, falando essas coisas. Mas chegará um momento em que essa motivação incessante, esse otimismo artificial, se contrastará com as realidades do dia a dia, que não são pessimistas necessariamente, são realidades. Um dia a gente adoece, um dia a gente morre, um dia a gente se decepciona, um dia a gente perde as pessoas. A vida é feita de contrastes. Felizmente, e eu me incluo entre os que buscam muito mais razões para estar alegre, nenhum de nós vai buscar razão para estar triste, né? Mas eu acho que assim como a alegria, a tristeza também é uma fresta. Assim como eu posso perceber pela motivação, e posso, muitas coisas maravilhosas, eu também posso perceber outras pela constatação de que nem tudo me motiva. Isso me inquieta, isso me cala, isso me diminui diante do meu ufanismo existencial, mas essa diminuição pode se vincular à humildade de quem percebe e reconhece que está aqui boiando no nada, nessa planetinha, nessa bola que a gente chama de Terra, é o nome que nós damos, que está aqui, né? Então, claro, nós não vamos viver numa dimensão de tristezas, mas o reconhecimento da nossa fragilidade, da nossa finitude, da nossa perecibilidade, da nossa exposição às intempéries do universo, né, são saudáveis, para que a gente mantenha em nós uma dimensão de humildade. E essa dimensão de humildade me mantém sereno e atento, para perceber aquilo que a gente está comentando aqui durante esse encontro, que é o que realmente importa. Então, tomara que teu amigo goste e volte. Caso contrário, meu querido, não confronte, não convença. Não, é o tempo. De repente não é o que ele quer ouvir, não está pronto, maravilha. Mas, o Paulo, a maioria das pessoas não estão, né? Eu não sou um comunicador de massas.
O meu canal do YouTube não é o mais visto, a minha rádio não é a mais ouvida, os meus livros não são os mais lidos. E não é isso que eu estou buscando. Se eu estivesse buscando, eu teria que readaptar o que eu digo e substituir pensamentos como esses que você citou para outros, do tipo: as coisas dão erradas, mas um dia vai dar certo. Você pode, você chegará lá. Você vence, você cria, co-criadores da realidade. A física quântica diz que o olhar do observador modifica aquilo que é observado. Portanto, é científico dizer que aquilo que você quer e coloca como intenção no magnetismo, nas ondas do universo, será capturado e então materializado. Pense o que você quer. Você quer uma Ferrari, você quer um grande trabalho, porque isso é maravilhoso. E aí eu vou gerando expectativas que um dia se confrontarão com a realidade. Ô Raio, Paulo, tudo de bom, meu amigo? Obrigado mais uma vez pela sua presença aqui no nosso Mensagens que Chegam pela Manhã, pelo seu contato. Fico muito feliz com os contatos de áudio, de texto que estão chegando aqui no 51992461960. Você, o Flávio, você trabalha na Rádio Inverso, a antiga a Rádio Vagalume, então. Está certo disso? Tá bom, então. Eu acho que é o Silvio Santos, né? Obrigado, meu querido Silvio Santos, que está nos ouvindo também aqui na Rádio Inverso. Você vê, tá vendo? As pessoas aos poucos vão ouvindo. Até o Silvio Santos vai se acostumando a ouvir esse pessimista que vos fala. Radioinverso.com e o Mensagens que Chegam pela Manhã. Você já baixou o aplicativo da Rádio Inverso? É gratuito, tem para Android, tem para iOS, você pode nos ouvir em qualquer lugar, então baixe na Store, né, na Apple Store ou na Play Store, dependendo do seu celular, e baixe, tá? Você pode nos ouvir também pelo Taneim e também pelo Portal Vagalumes. O Portal Vagalumes não tem a ver com a nossa antiga Rádio Vagalume, é um portal de conteúdos ligados a músicas e tal, e a rádio agora também está disponível ali entre os players de rádio que eles têm para você nos ouvir. São muitas possibilidades para você ouvir a radioinverso.com. Agora há pouco alguém mandou uma mensagem aqui no WhatsApp dizendo assim: Flávio, o chat da Rádio Vagalume está fora, tal. Aí eu respondi: olha, não é mais Rádio Vagalume, é Rádio Inverso. Em relação ao chat, não é que o chat está fora, o chat está fora, mas vai ficar assim durante um tempo. A gente está arrumando algumas coisinhas e por isso, temporariamente, o chat está desabilitado, mas voltará, tá bom? Por enquanto, a possibilidade da gente interagir se limita ao WhatsApp, ao e-mail e ao Facebook, e as ferramentas de sempre. Aqui no nosso Mensagens que Chegam pela Manhã, a gente compartilha também trechos do Momento Mundo Incrível. O Antônio Pereira, que faz um Mundo Incrível aqui todas as manhãs. Aliás, se você quiser entrar em contato com ele, você sabe o e-mail, né? mundoincrível@radioinverso.com. É um momento muito interessante para começar o dia, 7 da manhã no horário de verão, ou para terminar o dia, 7 da noite. Ouvindo as histórias, os significados, os caminhos do Antônio Pereira, que ele compartilha no programa e na programação da rádio, incluindo aqui dentro do Mensagens que Chegam pela Manhã, no Momento O Mundo Incrível. Aqui na Rádio Inverso, Momento O Mundo Incrível, com Antônio Pereira. Você sabe que eu estava andando na rua esses dias, fui até a pracinha aqui do lado, na esquina da minha casa tem uma pracinha, e eu já achei um cantinho para mim ali, onde eu sento, mais perto das árvores, fico olhando o movimento, que aqui na minha rua já não é tão grande, e consigo olhar as nuvens no céu se destacando em meio aos prédios. E eu fiquei pensando o seguinte: a gente pode apontar culpados, encontrar motivos e até se esconder atrás de um montão de justificativas. Mas o fato, a verdade, é que nada, nem ninguém vai nos amar enquanto a gente não for capaz de fazer isso por nós mesmos. Tudo muda quando antes muda na gente. O processo acontece de dentro para fora e não ao contrário. Por isso, eu te convido o seguinte: pensa nisso tudo com carinho.
porque as consequências do destino sempre vão nos levar pro amor. Ouça o Mundo Incrível, 7 da manhã e 7 da noite no horário de Brasília, na Rádio Inverso. Rádio Inverso. A vida tem muitos sentidos. Aqui no Mensagens que Chegam pela Manhã, você participa pelo e-mail, contato@radioinverso.com ou pelo nosso WhatsApp 51992461960. Participe, mande sua mensagem, seu texto, seu áudio. Eu tenho aqui algumas mensagens no nosso WhatsApp pra gente compartilhar. E uma diz assim, olha... Nossa, Flávio, tudo que você disse hoje sobre fuga, cansaço por toda essa busca incessante por respostas caiu como uma luva para mim, pois há algum tempo eu venho seguindo essa trajetória a fim de buscar algum sentimento para minha vida, algum sentido para minha vida. E foi e está sendo muito bom, porque eu consegui entender o que acontecia comigo. O que acontecia antes é que eu estava desconectada de mim, fora. Na verdade, eu nem sabia quem eu era. E estou conseguindo essa conexão graças às respostas que encontrei. E muitas vezes da meditação, vídeos sobre o assunto que assisto diariamente. Mas ontem eu parei um vídeo no meio, pois já estava saturada de ouvir e de pensar. E senti que é preciso um pouco do silêncio sem busca e sem pensamento. Mas confesso que ainda sinto medo dele. Parece que a sua mensagem veio para mim na manhã de hoje, com tudo que eu aprendi, cuidar de mim e dos meus. Grata. Minha querida, tudo de bom, não tem o seu nome aqui. Depois manda, a tela é do Rio, 21 é o código, 3501 final telefone. Ontem eu estava na conversa com o Antônio, né, no café que a gente tomou, dizendo a ele sobre as nossas buscas e tal. E eu estava dizendo para ele o seguinte, dando esse exemplo. Tem determinados momentos da nossa vida que nós somos comparados a uma criança. Você sabe aquela fase da criança, não sei se você tem filhos, enfim, que a criança sempre pergunta: por quê? Por quê? Por que o céu é azul? Por quê? Né? Por que o gelo derrete? Enfim, e aí vai. A curiosidade tão linda das crianças. E pacientemente nós vamos respondendo. Não nos impacientamos com as perguntas. E nem com a dependência tão clara, tão exposta das crianças, dos filhos que precisam dos pais. Então nós cuidamos dos nossos filhos. Nós estamos presentes o tempo inteiro, nós estamos ali perto, tutelando. Até enquanto a criança aprende a andar, a gente sabe do risco de cair, de se machucar, de bater a cabeça. Aí você muda a sua casa por conta disso, coloca proteções nas esquinas das mesas e tal. Você vai percebendo a criança crescer. Os cuidados vão diminuindo ou vão alterando, são outros cuidados. Uma criança de 10 anos merece outro tipo de cuidado do que uma criança de 3 anos. São menos cuidados nesse sentido mais presencial, mais constante. No entanto, são outros olhares que você vai dedicando a essa criança. Vai chegando uma fase da vida da criança, especialmente quando ela vai se tornando adolescente, né, que a tua função agora, como continuidade desse cuidado, é promover ao adolescente asas. O adolescente ainda não está pronto para voar sozinho, mas ele pode fazer alguns voos. Na aviação, por exemplo, quando você faz o curso de piloto, tanto de helicóptero quanto de avião, depois de determinado tempo de horas de voo, ainda antes de tirar a sua carteira, o seu brevet, você faz o seu primeiro voo solo. O primeiro voo solo é o primeiro voo sem um instrutor. O instrutor vê ali que o aluno já está preparado para fazer esse voo, que é uma decolagem, um circuito, ou seja, ele voa ali sobre aquele aeródromo e pousa de novo. Aí faz um toque arremetida, aí toca, acelera de novo, decola, faz outro circuito, pousa. Pouso, decolagem e tal. Ele não está pronto ainda para voar sozinho, para longe, para levar passageiro, enfim, isso vai levando tempo, né? Mas já é o primeiro voo. O adolescente está nessa fase, faz alguns pequenos voos solos. Os pais que, na tentativa de protegerem os filhos, limitarem esses voos, o filho é meu bebê, não, vem cá, o meu filho tem um amiguinho assim, da idade dele, e ele tem uma turminha, né, como todos os pré-adolescentes e tal, e eles saem, vão ao shopping, estão combinando agora de viajar. Vai ser a primeira vez que ele vai viajar sozinho, ficar 10 dias com os amigos na casa de praia da família de um deles.
E aí um desses amiguinhos que é mais protegido, você vê que a mãe leva, fica lá esperando ele, volta, você percebe, né? Ele ele tá ficando para trás no grupinho. Então eles foram semana passada ao shopping, e eu falei, e o fulano vai? Ele, não sei, ele disse que talvez, ele quer ir, e não foi. E é sempre isso, ele fala que vai e acaba não indo, porque a mãe tá segurando, tá com medo, né? Isso não é bom pro desenvolvimento. Pode ser que mais adiante ele amadureça, tal, mas está se estendendo nesse prazo. Bom, o que isso tem a ver com o que você me falou e com a gente? Nós vivemos um mundo tão intoxicado por pensamentos, tão cheio de teorias, de verdades, né? Caramba, quanta gente aí dizendo é isso, é aquilo. E com a internet mais ainda, quantos donos de verdades tem no YouTube, tem em todos os lugares, né? Você ouve uma verdade, outra verdade, outra verdade, outra verdade, fica confuso, mas todo mundo parece ter razão. Todo mundo parece estar convicto do que está falando, e em tudo que eu ouço há, enfim, aparências de verdade. Então, quem que está certo e quem que está errado? Isso vai gerando em nós tanta confusão, enquanto nós somos expostos à mensagem do consumo, à mensagem do medo, que está presente na nossa cultura religiosa, cultura consumista, cultura publicitária, cultura midiática. Nossas relações, tantas vezes, são intermediadas por medo. A gente se coloca como superiores, a gente tenta engolir o outro, não só por um instinto selvagem e animal também, mas isso é alimentado pelo nosso medo, que também é instintivo. O medo é um fator evolucionário. Os animais têm medo até como instinto de sobrevivência, mas o medo pode ser iluminado pela minha consciência, de saber que eu não necessito ter medo, né? A não ser que eu tô caminhando no meio da rua distraído e vejo um caminhão vindo na minha direção e eu tenho medo, e eu fujo, e eu pulo, e eu saio. Isso é sobrevivência. Mas em tantos outros lugares que a gente tem medo de pensar, a gente tem medo de amar, a gente tem medo de se expor, a gente tem medo de se entregar, a gente tem medo de falar da gente, a gente tem medo de parecer mais fraco, a gente tem medo de parecer feio, a gente tem medo de não ser visto, a gente tem medo de não ser percebido, a gente tem medo de morrer sem significados, a gente tem medo de não ganhar dinheiro, enfim, de ser abandonado, de ser traído. A gente vive com medos e não precisa, mas enfim, é assim que a gente vive, né? Aí eu percebo que as pessoas chegam assim aqui. E aí eu tô falando com as pessoas que se encaixam nisso que você falou. Tô buscando, eu vejo vídeo, eu vejo palestra, eu vejo não sei o que, eu vejo curso, eu vejo e leio. Nada disso é mal. Tudo isso pode ajudar. É indicado, é válido. Mas chega uma fase que isso não te satisfaz. Ontem eu estava falando pro Antônio, eu falava assim para ele, Antônio, eu não me alimento, eu não consigo mais me alimentar de nada que proponha espiritualidade. Não é uma coisa minha, não estou indicando isso a ninguém. Paradoxalmente, eu gosto mais de me alimentar até daqueles que expressam o seu ceticismo, as suas dores, a sua tristeza, ou a sua poesia, ou a sua beleza, ou a sua arte, ou a sua literatura. Sabe por quê? Porque enquanto a gente está com discursos ufanistas, a gente está se protegendo e eu não vejo a humanidade. Eu te confesso com toda a humildade, talvez eu esteja limitado nessa minha falta de percepção, assumo. Mas é uma característica, eu não consigo enxergar a humanidade naquele ser muito bonzinho, muito perfeito, muito iluminado, muito santo, muito politicamente correto, com um discurso perfeito. Nós estamos aqui, meus amigos, para amar, porque o amor, porque... Eu não consigo, eu vejo uma persona, eu vejo só uma casca, eu vejo um verniz, porque eu sei que por trás daquilo é um ser humano, é um homem, é uma mulher que tem as suas ambivalências. Então quando eu me exponho a uma cultura mais dolorosa, inclusive, mais realista, mas é mais humana, e eu me aprofundo, eu cresço, eu aprendo vendo humanos, não vendo personagens. Você consegue entender? Então, vai chegando uma fase na nossa vida, como a criança que vai deixando de ser criança e vai se tornando adolescente, em que os voos mais altos vão sendo permitidos. Isso tem a ver, inclusive, com o áudio, né, que o Paulo do Japão mandou agora há pouco. O que eu estou tentando fazer aqui é não me preocupar muito. Já houve um tempo em que eu me preocupei mais com essas crianças que me ouvem, sabe? Crianças no sentido existencial e de entendimento. Não que eu as desrespeite, não que eu as necessariamente provoque, mas eu acho que eu não estou mais disposto a ficar tutelando criancinhas perguntando, mas por quê? Mas por quê? Mas por quê? Né?
Eu acho que está na hora da gente ganhar asas, sabe? Da gente voar. Senão não faz sentido. Não faz sentido eu ficar aqui todo dia falando das mesmas coisas, do mesmo jeito. As mesmas questões. E aí aquele povo, caramba, aquelas coisas que cansam, do tipo: Flávio, como você não é vegetariano? Flávio, como você não fala namastê? Flávio, o ego, isso que você está falando é o ego. Ou Flávio, a Bíblia. Flávio, você está indo contra a igreja. Flávio, seu ateu. Flávio, olha, já passou. Não é, eu não tô me inquietando mais com isso. Então o meu convite para os que ficam, por isso que mais cedo eu estava dizendo, né? Eu já perdi muitos ouvintes, eu já fui xingado e hostilizado por algumas pessoas. Essa coisa de Facebook, direto, né? Pessoas que estão sempre presentes, pum, somem, me bloqueiam. Então faz parte. O que eu quero é caminhar em paz com a minha consciência, promovendo em você a tua, e não a minha consciência. E esse incômodo, né? A nossa querida aqui que manifesta o incômodo é absolutamente saudável. Absolutamente saudável, necessário, pertinente e nos movimenta. E é esse movimento que a gente está buscando, não é? Então é isso. Muito obrigado por se expor aqui, por trazer o seu comentário e por participar do nosso Mensagens que Chegam pela Manhã. Deixa eu ver aqui mais aqui no 51992461960. Bom dia, amigo. Tô aqui quietinho, mas acompanhando. Gostei muito da sua inspiração de hoje. Gosto da verdade de ser o que somos e da liberdade de expressar o que somos, como somos. Grande abraço. E o Debrando, oi, Debrando. Obrigado, meu amigo. Está quietinho mesmo, mas que bom saber que você está aqui. Grande abraço. E olha, é isso que nós devemos buscar. Quem nós somos. E nós somos seres absolutamente individuais, únicos, ainda que conectados, ainda que gotas de um único oceano. Mas o oceano fica mais bonito à medida em que cada gota reconhece o teu papel de gota, que alimenta o oceano. Quanto mais eu cresço, quanto mais eu me vejo, mais eu me expando na tua direção. Então te verei e te incluirei em mim, e caminharemos como um, ainda que não sejamos iguais. Esse exercício de humanidade talvez seja algo que está faltando nesse mundo tão fundamentalista, tão maniqueísta, tão dual, né? É por isso também que as pessoas têm tanta dificuldade em entender, em espacificar com isso que a gente está falando aqui, por mais óbvio que seja. Tá bom, meu querido? Obrigado. Obrigado, Silvia, também, que está nos ouvindo em São Paulo. Ela mandou um bannerzinho aqui, dizendo: o presente é tudo que nós temos. Bom dia. Obrigado, Silvia. Tudo de bom. E é isso mesmo. É tão difícil para as pessoas entenderem o óbvio. A gente só tem o presente, a vida é agora, é só isso. Ontem eu estava dizendo isso, né? Que o passado, inclusive o passado, altera quando eu mudo o presente. É do presente que eu olho o meu passado. Todas as dores do passado, todas as frustrações do passado, todos os traumas do passado, ainda que irrevogáveis, né? Eles são vistos a partir de uma perspectiva que é a que eu estou hoje. Quando eu me movimento um pouquinho, os fatos do passado mudam de significado. Sabe aquilo que eu falo tanto aqui? Não são os acontecimentos, mas são os significados que fazem a diferença, porque se você for ver no presente, o que acontece hoje para mim, ou para você, ou para todos os outros, está acontecendo para bilhões de pessoas simultaneamente. Agora, são bilhões de significados, cada um interpreta de um jeito, os acontecimentos podem ser iguais, mas os significados não, seja do presente, seja do passado, né? Então, quando eu mudo o meu jeito de ver, ou seja, me coloco no presente, preste atenção nas expressões de vida no meu cotidiano. A minha relação com o passado e com o futuro também mudam. Muda o passado e muda o futuro quando eu mudo a perspectiva do meu presente. Obrigado, Silvia. Beijo. Daqui a pouco eu volto com mais questões aqui. 51992461960 e contato@radioinverso.com. Ella Fitzgerald, aqui no Mensagens que Chegam pela Manhã. Deixa eu fazer um comentário bem interessante, rápido aqui. A gente está sendo, eu tenho aqui um monitoramento assim de onde a gente está sendo ouvido, tal, dos lugares do Brasil, inclusive das cidades, tal, e a audiência do nosso Mensagens que Chegam pela Manhã sempre é maior em São Paulo.
Apesar de ter em todos os lados e lugares e estados e cidades, enfim, cidades às vezes que eu nem conheço, cidades pequenininhas, em muitos lugares do mundo e tal. Mas me chamou a atenção, especialmente hoje, que o lugar, depois de São Paulo, onde nós estamos sendo mais ouvidos, geralmente isso é em algum estado do Brasil e tal, mas agora é na Alemanha. Tem algumas, não diria algumas dezenas, mas quase isso, de pessoas conectadas na Alemanha. Eu sei de algumas pessoas, alguns vagalumezinhos inversos que nos ouvem na Alemanha, mas são aparelhos, o que me mostra aqui sempre são aparelhos, né? Computador, celular, tablets, tal, que estão com conexões na radioinverso.com, e são alguns. E eu fico feliz por isso, então quero agradecer aos provavelmente brasileiros que moram na Alemanha e que estão nos ouvindo agora. Quero mandar um beijo para todos. Nesse instante, além da Alemanha, tem Itália, tem Irlanda, tem Japão, tem Polônia, tem Estados Unidos, tem Uruguai. São os países que estão ouvindo agora, além do Brasil, é claro. Mas me chama a atenção essa quantidade de pessoas que estão ouvindo agora o Mensagens na Alemanha. Um beijo para todos que nos ouvem nesse inverno rigoroso da Alemanha. Tomara que a programação ajude a esquentá-los um pouco mais. Eu volto com mais recados já pelo WhatsApp e pelo e-mail. E é o que a gente está falando aqui, né? Cuida da tua morada, cuida do teu pequeno mundo. Aliás, eu vou colocar esse como o nome do programa de hoje. Cuida do teu pequeno mundo. Porque não adianta você cuidar do macro mundo, não adianta você cuidar do universo, não adianta você ser um palestrante motivacional, não adianta você ser uma pessoa que sai por aí falando palavras de otimismo para os outros, se você não cuida do pequeno mundo, cuida do passarinho e também da flor, como o João Alexandre cantou agora. Cuide do teu pequeno mundo. É a melhor expressão, é a melhor maneira de evolução, de espiritualidade e de entender o macro mundo. Repetirei o que eu já tenho repetido, que já falei hoje algumas vezes, e continuarei falando, porque eu acho que esse entendimento é fundamental. O macro se projeta no micro. Os mistérios do universo, o que a física quântica ainda não descobriu. A ciência em potencial, que já é, mas será descoberta ou colocada em prática daqui a 500 anos. Isso tudo já está, de alguma maneira, desenhado nas relações. A história do universo, a história dos multiversos, a história da espiritualidade, as histórias dos mistérios, está sendo desenhada e contada nas pequenas histórias, em recorrências cotidianas, em relacionamentos próximos. Cuide disso, pense nisso, antes de tentar salvar o mundo inteiro. Você ouve Mensagens que Chegam pela Manhã. 2 horas de encontro pelo rádio. Mensagens que Chegam pela Manhã. Rádio Inverso. Aqui no Mensagens, é claro que você participa também. Tô esperando o teu áudio, hein? Hoje tá fraco de áudio aqui e texto. 519... Não, deixa a Paty falar aqui, ó. O WhatsApp da Rádio Inverso é 51992461960. Muito obrigado, Paty. Oi, Flávio, bom dia. Fiquei muito feliz hoje depois de ouvir a tua reflexão. Foi sobre isso que eu tentei falar outro dia, sobre ver e enxergar, que não precisa necessariamente se afastar de tudo para encontrar respostas. Somos isso, metade de um copo vazio e a outra ser preenchida, e que seja preenchida de pequenas sutilezas que cada dia pode nos presentear. Muito obrigado, Rose, que nos ouve em Jaraguá do Sul, em Santa Catarina. Que bom, Rose, é isso mesmo, né? Às vezes isso é uma fuga também. Eu reconheço, por exemplo, né, que a vida é cheia de distrações. Pessoalmente, isso é uma condição minha, né? Eu tento evitar, eu não me exponho muito ao que eu sinto que me distrai demais, assim, pela televisão. O jornalismo é algo que está me cansando já há algum tempo, né? Especialmente pela morbidez das informações. É sempre aquela coisa trágica, enfim. Então, é claro, eu me informo, mas eu tento me informar com mais equilíbrio, né? Agora, não é necessariamente o distanciamento disso que me colocará numa condição melhor. Às vezes a gente se afasta de determinadas coisas. Isso tem a ver com alimentação, com entretenimento, com cultura, tal. Até com religião, né? O cara era de uma igreja, de uma religião.
E aí de repente ele percebe que ele pode questionar, que ele pode não crer, que ele pode duvidar, que ele pode pensar diferente. E aí ele abandona essa religião. Legal, né? Agora, não vai adiantar muita coisa se ao abandonar essa religião ou abrir mão de qualquer outra coisa, isso incutir em mim um sentimento de superioridade e de combate aos que ainda não fizeram esse movimento. Isso é algo que a gente deve tomar muito cuidado, né? Então agora, todo mundo que vai assistir a Ana Maria Braga, ao invés de ouvir Mensagens que Chegam pela Manhã, é bobo. Não percebeu, é massa de... E não é bem assim, né? Então a gente tem que perceber que os nossos caminhos, às vezes, é nosso caminho. Isso não quer dizer tanta coisa assim. Diz pra gente. Mas se não projeta, se não produz em nós humildade, porque é com humildade que eu vejo. Sem humildade eu não vejo, sem humildade eu me cego. Então não vale muito. Quero responder aqui o Nelson Daniel. Ele mandou um vídeo pra mim, que eu não vi ainda, mas a pergunta talvez já seja suficiente pra gente comentar aqui. Ele fala o seguinte: Flávio, você acredita no ocultismo? Exemplo, tentativa de escravizar e controlar a humanidade. E ele manda um vídeo dos Rockefeller e do Bush e tal. Meu querido, a semana retrasada, se não me engano, eu respondi um negócio semelhante e eu vou ser bastante resumido aqui. Primeiro, eu não confio exatamente, eu não confio no limite da maldade humana, né? Eu não tenho dúvidas. Falamos até sobre tecnologia em relação a isso há pouco tempo aqui na rádio, sobre quantas coisas estão por aí que não vêm ao conhecimento do público, de movimentos nesse tabuleiro de xadrez que são os sistemas, né? Eu falava especialmente, eu sinto que tem tanta tecnologia, eu acredito que tem muita tecnologia que não chegou ao nosso conhecimento. O que nós temos de tecnologia e desfrutamos dela hoje, eu imagino que deve ter uma defasagem de décadas aí, em relação à tecnologia usada por militares, por governos e tal. Não sou um cara, e quem me acompanha aqui sabe disso, com tendências à credulidade, né? Portanto, toda possibilidade é real. Agora, da mesma maneira que as perguntas não têm fim, como eu falava no começo do programa, as teorias conspiratórias também não. Uma leva a outra, outra leva a outra, e assim você vai. Até chegar ao ponto, eu vejo às vezes gente até razoavelmente equilibrada, dizendo isso, assim, e fazendo um parênteses aqui, às vezes me incomoda, se bem que isso já diminuiu muito, felizmente, mas às vezes tem pessoas que dizem assim: Flávio, eu adoro tudo que você e o fulano falam, porque vocês falam e eu vou ver o que o fulano fala, e o fulano fala umas bobeiras, não tem nada, bobeira ou não, mas que não tem nada a ver comigo. Eu falo, não entendeu a minha ou não entendeu o fulano, porque tem fulanos por aí dizendo o seguinte: o mundo é uma criação, é uma experiência dos extraterrestres, e eles estão monitorando a gente com a tecnologia, então eles colocam cabos quando a gente vai dormir, eles vêm com uma prancheta, uma roupa de branco, eles vão anotando. Tudo bem. Não há limites para isso, né? E eu posso dizer para ele assim: olha, eu concordo contigo, os extraterrestres e as gelatinas também. Não sei se você sabe, mas as gelatinas nos dominam. Quando você come uma gelatina, ela entra no teu corpo, no teu cérebro, ela libera substâncias que são escondidas pelos exames de corpo e tal, e você aos poucos vai se transformando numa gelatina diet, né? Essa gelatina dominará o mundo, que é um plano das gelatinas de dominarem o mundo. Se eu começar a falar isso, vai ter gente que vai acreditar. Vai ter seguidores do plano secreto das gelatinas. E aí eu digo: olha, eu me enganei, não é bem gelatina, eu fiz uma confusão, são as balas de goma que querem dominar o mundo. Porque se você reparar, a disposição do açúcar que fica ali sobre a bala de goma tem uma mensagem. Repare, olhe de perto, coloque uma lupa e você vai ver uma cara de Satã na açúcar da bala de goma. A cara de Satã já é... E aí vai ter gente que vai acreditar. Então não há limites para a imbecilidade humana. Não há. Não estou dizendo que esse vídeo, esse caso que você me traz, é real ou não é. Por isso, como é que eu faço para entender isso? E para não viver como o idiota útil também. Porque o que eu chamo de idiota útil nesse caso é o seguinte: o medo nos manipula. Como isso não tem fim, quando eu lanço uma teoria conspiratória, de alguma maneira eu estou lançando não só medo, mas lançando naqueles que creem na teoria conspiratória uma adesão.
justamente com esse sentimento de superioridade. Nós descobrimos a verdade, igual a tola discussão recente da Terra é plana, a Terra não é plana. Então nós temos agora algo que as pessoas não sabem. Nós concluímos que há um complô do exército, um complô de não sei quem, e agora a tua mobilização vai ser nessa direção, que na prática não muda nada. Se a Terra é plana, é redonda, eu acho essa uma bobeira, Terra plana, enfim. Mas, e se fosse, né? Não muda, a não ser esse sentimento. Eu sei e você não. Eu descobri agora que estavam escondendo e você não. E as redes sociais são muito propícias a isso. Então como é que eu lido com isso, né? Aí eu recupero o que eu falei no começo do programa em relação aos pensamentos infinitos, às filosofias infinitas, ao mundo infinito. Nada tem fim. E, inclusive as teorias conspiratórias. Então eu vou cuidar de mim. Quando eu digo cuido do micro, para que então eu veja o macro, tem a ver com isso. Eu, recentemente, ainda dentro desses debates sobre teoria conspiratória, tal, eu escrevi no Facebook. A melhor maneira de eu entender os sistemas, de eu cuidar dos sistemas, tal, é cuidar de mim. Está tudo projetado em mim. Quando eu me abro nessa dimensão humana que nós estamos falando tanto hoje aqui no programa, de vínculos, de encontros, de entendimento, essas coisas vão ficando mais claras. E aí, com o tempo, eu vou entendendo onde é que eu devo colocar a minha energia. Se há uma teoria conspiratória, se há uma mobilização secreta de sedução de mentes, e eu acho que em certo nível até há, né? A melhor maneira de eu combater isso não é tentando identificar esses sistemas para ficar fazendo posts na internet. Os Illuminati, enfim, e fulano, e fulano, e fulano. Porque isso não leva a lugar nenhum, né? Eu vou cuidar de mim. Onde é que eu estou me condicionando? Que tipo de pensamentos eu tenho que, ao invés de produzirem vínculos e humanidade em mim, produzem mais medo em mim e nos outros? O que eu estou fazendo de bom para mim e para as pessoas próximas? Para o meu micromundo, como a música que a gente ouviu agora. Cuide do passarinho e também da flor, cuide do céu. Onde é que eu estou me distraindo nesse sentido? São essas respostas que você deve dar. E elas combaterão essas possíveis manipulações. Porque se há uma manipulação macro, ela pode ser auto-implodida na conscientização micro. Esse é um pensamento que eu já tenho há algum tempo, por exemplo, em relação à política. Não adianta eu ficar aqui fazendo discursos políticos, porque a esquerda, porque a direita, porque os conservadores, porque os liberais, porque os... enfim, isso não leva a lugar nenhum, a não ser discussões bestas. O que vale é cuidar de nós mesmos. O quanto eu estou sendo um ser político na sociedade. O quanto eu estou atento às demandas do meu cotidiano. Porque isso refletirá, como tudo adiante, na política macro. Por exemplo, o macro se projeta no micro, em todos os sentidos. O WhatsApp da Rádio Inverso é 51992461960. Bom dia, Flávio. Bom dia a todos da Rádio Inverso, né? Queria deixar só uma mensagem para a Luna. Acho que foi a Luna. A recíproca é verdadeira, Luna, né? A respeito da voz. Eu acho muito simpático a tua voz. E a respeito do que você estava falando de não nos perdermos no infinito, né? Realmente é uma questão assim que nos leva ao seguinte: nós estamos limitados no nosso corpo. Eu não posso pensar fora do meu corpo, embora eu possa achar, e quando eu penso eu transcendo. Mas o que me leva a essa transcendência, até na minha forma de pensar, se eu tenho que depois voltar ao meu corpo está presente. Ele está sempre presente. Eu não saio sem o meu corpo. Eu não penso sem o meu corpo. Aí você entra na história, não você, Flávio, né? Do meu eu interior, o meu ego, a minha transcendência. Por mais que você medite, você transcende, você tem que voltar ao teu corpo. O teu corpo é onde tudo acontece, aonde vive o teu ser. E eu acho que essa tendência de querer transcender é uma tendência, uma nostalgia da morte. Mas a morte não chegou, eu estou vivo, pomba, para não falar pior. Eu estou vivo, eu estou aqui, estou agora, aqui nesse momento, falando com vocês. A vida é cíclica, mas eu não posso adiantar o ciclo da vida.
Eu tenho que aceitar a vida do jeito que ela é. Como o Flávio sempre fala, como o exemplo que ele deu da minhoca, que tem os exemplos que ele fez, eu nunca vi uma minhoca deprimida porque a terra estava muito seca. O ser humano está procurando muitos significados através dos seus pensamentos, mas nunca terão a resposta certa. Eu tenho certeza, se a gente tivesse um livro universal do significado da vida, seria o mais vendido. Mas isso não existe, isso que é bom, não é? Mas o nosso corpo é um fator fundamental, porque é onde que a vida está, agora, nesse momento. E sem o nosso corpo não podemos pensar. Então, isso é uma questão muito, muito, muito mais além do que temos que prestar atenção em nós mesmos, não só procurando significados e reagirmos aos nossos significados. Porque a nossa reação acaba contemplando e vivenciando aquilo que nós demos significados. Então, vamos viver, né? Aceitar. É um ato de aceitação. A minhoca aceita o estado dela, né? Ela não está frustrada porque a terra está seca, entendeu? É o que eu gostaria de dizer hoje. Deixar um bom dia para todos e para você também, Flávio. Que o dia de todos seja um dia mais presente. Um abraço a todos. Gerson, meu querido, muito obrigado. Tudo de bom para você. Grande abraço. Fique bem. Daqui a pouco a gente volta com mais questões aqui no 51992461960. E também com os e-mails que estão chegando aqui no contato@radioinverso.com. Participe você também. I'm Alone aqui no Mensagens que Chegam pela Manhã. E olha, não alimente o medo de estar errado, porque de certa maneira, se você for levar o pé da letra, seja a lei da religião, seja a lei dos homens, ética, moral, a gente sempre vai ter contradições nossas. De um jeito ou de outro, sempre estaremos errados. Para alguém, a gente sempre vai estar errado. Jamais seremos unanimidade em nada. Nunca. Ainda que você se esforce demais para corresponder às expectativas alheias, é claro que a gente não quer sair por aí confrontando ninguém, agredindo ninguém, fazendo mal às pessoas. O ideal é justamente o contrário, que a gente seja humilde, equilibrado, faça bem. Mas mesmo se você fizer o máximo para isso, é impossível. Eu já aprendi isso faz algum tempo. É impossível, né? As pessoas sempre vão te interpretar, te olhar, te perceber conforme elas próprias. A gente sempre está fazendo esse exercício. A gente nunca vê as pessoas como elas são. Nunca. Nunca. Ninguém. Nem as pessoas que você convive com mais intimidade. Nunca. A gente sempre olha nas pessoas projeções, reflexos do que somos. Claro que você pode identificar traços do outro também. E esse é o ideal. Que a gente avance nessa descoberta que é eterna. Você sempre está descobrindo o outro. Mas no meio dessas descobertas tem muitas projeções. Isso funciona para todo mundo. Então ninguém te verá conforme você é mesmo. Ninguém é totalmente santo. Ninguém é totalmente diabo. Ninguém é totalmente bom, ninguém é totalmente mau. Ninguém acerta o tempo todo, ninguém erra o tempo todo. Nós temos contradições que são úteis para que a gente se enxergue. Os contrastes que eu sempre digo, necessários para nos reconhecermos, para caminharmos, para crescermos. Se você entender isso, né, a começar de você, em primeiro lugar você vai perder a sua rigidez em relação à expectativa alheia. Tem tanta gente, eu conheço pessoas assim, enquanto eu falo me vem algumas pessoas que eu conheço em mente, que são tão inseguros em relação ao que são, né? Que projeta no outro uma expectativa tão rígida em relação à moralidade, à intransigência diante dos erros, que ao invés de mostrar o outro, me revela, me confessa. Quando eu cobro de você aquilo que está além da humanidade, como você mentiu, como... Bom, olha, somos humanos. O ideal é que não mintamos, mas somos humanos. Isso não quer dizer que vamos nos acomodar, né? Claro que não. A gente pode melhorar. O caminho nessa direção da evolução é infinito.
Mas isso não quer dizer que eu não carregue sempre comigo elementos humanos. Então, dentro dessa expectativa de não errar, não erre, seja perfeito e tal, cara, desencana disso. A gente é humano, né? E se você está mais tolerante, mais leve e aceita melhor os seus erros, não tenha dúvida de ser assim com o outro. A sua intolerância em relação aos erros dos outros, às falhas dos outros, às humanidades dos outros, os contrastes dos outros, a pregação em relação às ambivalências humanas, só denuncia a sua inadequação com as tuas próprias. Portanto, reconcilia-te contigo mesmo, fique bem contigo mesmo, e a sua paz refletirá em mim, comigo e com todos os outros. Você ouve Mensagens que Chegam pela Manhã. 2 horas de encontro pelo rádio. Mensagens que Chegam pela Manhã. Rádio Inverso. O WhatsApp da Rádio Inverso é 51992461960. Muito obrigado, Ana Paula, de Americana, em São Paulo, interior de São Paulo. Ela diz assim: olha, hoje eu gosto de ouvir o meu silêncio. Tenho esses significados com respostas nos meus sentimentos. Que bom ter esse inverso todos os dias. É o que a Ana Paula, de Americana, nos diz aqui. Tudo de bom, Ana Paula. Aliás, deixa eu lembrar a campanha 2 minutos de silêncio, que eu comecei ontem, né? Eu gravei um vídeo falando sobre isso, tal, que nada mais é do que você se proporcionar durante o dia 2 minutos, no mínimo, de silêncio, né? Fica quieto, se ouve. A gente está tão intoxicado por pensamentos que nem são nossos, por interferências tantas, né? Que a gente se perde. Se você se proporcionar esse tempinho, 2 minutos, quem sabe depois 3, quem sabe depois mais, você vai se reconfigurando para prestar atenção. Estar presente é prestar atenção, é ver o mundo acontecendo dentro, fora, as correlações entre uma coisa e outra, a paisagem de dentro e a paisagem de fora, as situações cotidianas que são possibilidades para que você enxergue coisas que talvez os seus pensamentos tão esforçados não estejam conseguindo corresponder. É fazer esse exercício, né? Então, se você, por exemplo, está no trabalho, vai ao banheiro, fica lá 2 minutos. Está em casa, está na rua, está dirigindo, ao invés de ficar ouvindo os ruídos do rádio, desliga o rádio, 2 minutos, fica quieto, presta atenção nas pessoas e tente ver o que você não está percebendo. Esse é um exercício que eu faço muito. O que eu não vi ainda aqui nesse cenário? O que eu não percebi? Vou olhar para aquela pessoa. Bom, o que é aquela? Bom, para mim aquela pessoa é um cara de boné dirigindo um carro. Deixa eu ir mais adiante. Ele deve ser um cara na cidade. Bom, ele é filho de alguém. Será que os pais estão vivos? Qual é a relação dele com os pais? Que mundos ele carrega dentro, que se refletem nessa imagem do cara de boné? O cara de boné é uma imagem, é um reflexo, é um retrato de uma série de encaminhamentos interiores e anteriores dos mundos que foram se formando até que ele chegasse naquele visual, naquele ponto, naquele momento. Isso vai te gerando reflexões. Faça esses exercícios, pode ser muito bom, tá bom? Uma outra mensagem aqui no nosso WhatsApp, 51992461960, diz assim: me identifiquei na reflexão de hoje. De um ano para cá eu venho buscando me encontrar, e até o momento eu concluí que vou me perder muitas vezes e me encontrar outras tantas. Vejo que está faltando praticar o que se fala, que é bom. O bom é que cada dia, hora, segundo é o aprendizado. Obrigado simplesmente. Abraço carinhoso da Irene. Obrigado, Irene. Sobre a gente ir e voltar e se perder, bom, isso faz parte do caminho, né? Tem a ver com aquilo que eu falava agora há pouco, de tolerar os nossos próprios erros. Então, fique tranquila em relação a isso. Às vezes a gente avança um pouco, às vezes a gente volta, às vezes a gente vai, às vezes a gente vem. Às vezes a gente tem fases maravilhosas de uma série de intuições e de insights, e outras mais pobres nesse sentido. Também faz parte, né? Aquiete-se diante disso também. Obrigado, Irene. Pelo que eu vejo aqui no código dela, ela está em Porto Alegre, deve ser vizinha aqui. A Carla, nossa querida vagalumezinha inversa de Recife. Flávio, bom dia, hoje o programa está ótimo. Voltei no passado, lembrei de uns dos meus ensinamentos do falecido pai. Ele dizia: não existe felicidade, existem momentos felizes. Para que tenha momentos felizes, você antes estava em um momento triste. Eu fui entender isso hoje, mas nunca é tarde. Abraço, Carla. Legal, Carla. Verdade, a gente não conheceria o calor se não fosse o frio, a gente não conheceria a luz se não fosse a escuridão, os inversos, os contrastes. Eu não teria referências sobre mim se eu não tivesse, se eu não enxergasse você. Se nós fôssemos sozinhos, absolutamente sozinhos no mundo,
não houvesse mais ninguém no mundo, né? Se amanhã acorda não tem mais ninguém, as suas referências de si mesmo mudariam. Aquilo que você pensa sobre você, pro bem ou pro mal, aquilo que você entende sobre você em todos os aspectos tem a ver comigo, tem a ver com todos. Somos os contrastes e nesses contrastes nos vemos. É por isso que não seria saudável um mundo com pessoas iguais. Mesmo pensamento, mesmos ideais, mesmas ideias, mesmos sonhos, tudo, né? Isso não seria saudável. São os contrastes que nos fazem crescer. Por isso os contrastes não são maus. Os diferentes não estão aí para serem modificados e se assemelharem a nós. Não é minha ou tua função pegar os diferentes e fazer com que seja como eu ou como você. Muito pelo contrário. Não é nem tolerá-los, é entendê-los. O tolerá-los é muito pouco, eu acho. Tem a ver com tolerância, simplesmente eu te aguento, né? Não é isso. Eu entendo que em você, assim como em mim, mesmo que nós sejamos diferentes, há tanto potencial e tantos insights e tantas coisas legais que eu não vejo porque eu uso uma linguagem e você usa outra. Algumas coisas em você eu não concordo e em mim você também não concorda. Mas isso não nos desqualifica como humanos que caminham juntos e que podem crescer juntos. Obrigado, Carla. Você, o Hildebrando e a Mariana. Um beijo para os três, tá bom? Flávio, bom dia. Eu não ando interagindo muito, mas eu tô sempre na escuta. Positivo e operante. Abraços. Dione de Piratini, no Rio Grande do Sul. Obrigado, Dione. Obrigado por ter se manifestado. Aos quietinhos e quietinhas, eu peço para que se inspirem no exemplo do nosso querido Dione e se manifestem também. Eu sinto que tem dias assim de pessoas mais quietinhas, tal, e aí vai. Deixa eu agradecer a Deise Aur pela mensagem. Deise Aur, muito obrigado. Um beijo para você, obrigado pelo e-mail. Gláucia manda um e-mail também de Seropédica, no Rio, dizendo que eu ouço absorções e entendo, filtro e trago para mim, sem querer impor aos meus. Gosto muito de estar aqui, me faz muito bem. Um abraço. Obrigado, Gláucia. Outro para você. Fique bem, obrigado por você estar com a gente aqui no Mensagens que Chegam pela Manhã, na Rádio Inverso. Flávio, legal, foi o Rafael Vasconcelos de São Paulo que mandou esse bom dia. Hoje estou online, mando um beijo a todos os ouvintes. Meu querido Rafael, muito obrigado. O Rafael é um querido. Ele, de vez em quando eu faço um encontro, alguma coisa em São Paulo, ele fala, eu posso ir lá fotografar. Ele é um fotógrafo super talentoso, profissional. E eu falo, poxa, Rafael, você não precisa nem me pedir, né? E que bom saber que você está aqui, que você está nos ouvindo. Tudo de bom para você, tá bom, meu amigo? Um abração. Tomara que logo eu possa voltar a São Paulo para a gente se encontrar. Fique bem, tá? Mais gente aqui, 51992460960. Flávio, estamos exatamente agora te ouvindo. Somos um gênio, ele coloca aqui. Ao entendermos uns aos outros, a linguagem, quando ouvimos, parece ser uma quinta língua, a qual eu sei, mas nunca estudei. Aqui nessa terra, eu sou modelo, viajo esse planeta e por onde passo, planto essa semente. Eu gostaria de manter contato. Tem um amigo que escreveu aqui, ele está na China, nos ouvindo agora. Eu até fiquei meio curioso assim, em relação a como você me ouve na China, porque até onde eu pensava, existia uma série de restrições na China, com conteúdo que não é produzido lá, né? Parece que a China tem um YouTube deles, enfim, mas me parece que isso não é o caso com a nossa rádio, ou com os aplicativos, enfim. A primeira manifestação que eu tenho de audiência é na China. Muito obrigado, meu amigo. Diga o seu nome aqui depois para eu poder te mandar um abraço, tá bom? Vamos manter contato, sim. Tudo de bom. Fique bem. Flávio, oi a todos. Eu estava pensando sobre o assunto de hoje, né? Ouvindo o pessoal falar, você se perder no universo, né? Se perder nos pensamentos que a gente muitas vezes tem sobre a vida, sobre o que é a vida, sobre o que significa tudo isso, né? Que a gente vive e que a gente sente e não consegue explicar, né? Eu estava pensando que realmente, né, se perder nos pensamentos é algo bonito e ao mesmo tempo é algo que dá medo, né, muito medo em todos nós. Eu acho que na verdade o sentido disso tudo não é o que acontece depois, o como tudo é, na verdade, né. Eu acho que o mais importante é essa viagem dos pensamentos, que não tem um lugar para chegar.
simplesmente eles caminham e se dirigem a algum lugar que internamente nós desejamos e sentimos, mas não sabemos o que é, qual é esse lugar, como vai ser quando a gente chegar. Então eu acho que isso é interessante, né? Dançar essa música da vida, né? Seja com os pensamentos no que for, assim, na filosofia, ou não, nas conspirações, como nosso amigo falou. Acho que tudo é importante, desde que seja filtrado. O pensamento é importante ter esse pensamento. Não é bom se perder nele, mas faz parte também, a gente se perde também para se encontrar depois. Mas eu acho que dançar essa melodia da vida mesmo, não pelo que acontece depois, o que vai acontecer no além, mas pelo prazer de estar no ritmo da vida, de transitar por ela e saber que somos nós responsáveis por tudo bem e tudo mal que acontece. Tudo que a gente pode fazer para mudar e tornar a nossa vida algo agradável tem a ver com o que a gente faz com isso, né? Com o significado que a gente dá a todos esses pensamentos, filosóficos ou não, nossos ideais, nossas utopias, nossos pensamentos, nossos medos, tudo isso. O que tem dentro, tentar decifrar o que a gente é, o porquê de tudo isso. Eu acho que isso é uma forma de estar na vida, pensando e sentindo o micro que somos, né? Se refletindo, né? No macro, nós aqui pequenos, pensando em todas essas coisas profundas, sem se deixar perder por elas, mas navegando nesse mar e dançando essa melodia, né? Sem deixar que essa melodia fique parada, mas sempre dançando conforme essa música que ressoa aos nossos ouvidos e que às vezes a gente escuta e outras vezes não, mas que tá aí. Queria mandar um grande beijo a todos e dizer para todos um ótimo dia, e hoje o programa estava muito legal. Os áudios, os comentários, tudo refletiu em mim de uma forma muito positiva e cada vez mais com a certeza de que as coisas estão no lugar certo quando a gente também está de alguma forma nesse lugar, que não existe como certo ou errado, mas é uma dimensão da nossa alma. Beijo, tchau. Jéssica, obrigado. A Jéssica nos ouve em Balneário Camboriú, em Santa Catarina. Obrigado mais uma vez pela sua mensagem. Sabe quando você falava aqui, Jéssica? Eu estava me lembrando de anteontem, à noite, no fim de tarde já, a lua se manifestava de maneira promissora. Você sabe quando o céu ainda está claro? E você já vê a lua naquele céu claro ainda, ela não está iluminada, mas você já vê e já fica na expectativa da lua que virá logo mais e passa o fim de tarde e a noite atento ao céu, na esperança de vê-la. E aí quando eu fui dormir, eu até citei aqui na rádio, eu deixei o vidro da janela aberto e fiquei vendo, dormi vendo aquilo. E existiam algumas nuvens, às vezes elas encobriam a lua, eram poucas nuvens, mas era suficiente para um espetáculo muito bonito. As luas iluminavam com o reflexo do sol na lua, né? E tudo aquilo foi muito lindo. Eu sei que você gosta da lua também, eu sei que todo mundo está nos ouvindo gosta da lua também. Mas o que é a lua? Né? A lua é um satélite da Terra. A lua é fruto de um choque que houve quando o universo era muito mais hostil e os planetas e cometas se chocavam com muito mais frequência, e houve um choque com um cometa enorme, assim, quase o tamanho de Marte, no planeta Terra, há bilhões de anos. Os detritos daquele choque foram para o espaço, né? Você imagina o impacto. E com o tempo, com a gravidade, enfim, aquilo foi se adensando, se aglomerando, e aí temos a Lua. Eu posso olhar friamente a Lua como esse fruto do choque. Essa é uma explicação.
Eu posso tentar explicar por que houve esse choque. Bom, porque o universo era hostil, porque estava em formação, nesse movimento que nós chamamos hoje de expansão. Então tudo se colocando como um monte de criança entrando na sala de aula. Começou a aula, toca o sinal, abre a porta e elas entram correndo, cada uma puxando uma cadeira, uma mesa, tal. Talvez o universo fosse assim naquele tempo. Mas isso não é suficiente. Por quê? Eu posso estudar a Lua, a importância dela para os mares, para a gravidade na Terra, para nós, para a nossa vida, para o equilíbrio da nossa vida, é importante, né? E posso explicar a Lua assim. Maravilhoso. E há explicações que nós nem conhecemos ainda. A gente não sabe exatamente por quê, para quê, o que é a Lua, né? Mas existe outro tipo de explicação, que tem a ver com a que eu expressei aqui enquanto eu deitava e ficava olhando a Lua. A explicação da Lua que nos inspira, que gera poesias, que gera encontros românticos, que gera composições, músicas, suspiros, anseios, olhares para a Lua e alguém diz: pense em mim, porque estarei olhando a Lua no mesmo momento que você. Pontos de encontro, de conexão, de contato à Lua. Os significados mais lindos da Lua infinita, que nós não sabemos, que desconhecemos, da Lua científica, da Lua fruto da explosão, do choque com o cometa no planeta Terra, os significados mais bonitos são aqueles que se projetam no micro e que me inspiram nas composições, nos poemas, nos suspiros, na noite que eu durmo olhando para o céu, né? Não é isso exatamente que a Lua se propõe a fazer. Mas ao observá-la, os significados mais pessoais, mais íntimos, mais cotidianos brotam em mim. Por quê? O macro se projeta no micro. Os meus pensamentos me apontam para a Lua, para o universo, para as estrelas, para o sem fim, para o infinito, para as possibilidades que não cessam. E quanto mais eu viajo nessa direção, mais eu sou exposto aos meus limites. E aí, quando eu me exponho aos meus limites, eu encontro neles os reflexos desse infinito. E então eu me inspiro. E então eu anseio. E então eu me vejo. E então eu sou iluminado na minha humanidade, que vai se projetar não na direção da Lua, mas a Lua que me inspirou me projetará em direção aos meus. E é isso que vale. Então toda contemplação, toda viagem cósmica, mental, universal, filosófica, que é linda, será mais linda se projetar significados. E os significados são muitos. A vida tem muitos sentidos. Eu posso descrever esse significado da Lua para mim e alguém dizer: este cara é um romântico, a Lua não é... Bom, tudo bem, encontrará outro significado, talvez mais científico. Isso não fará mal, não é um problema. E é essa que é a maravilha. É eu me entregar às viagens, às reflexões, aos pensamentos, com a liberdade, com a consciência de que eles podem projetar em mim coisas muito mais lindas, coisas muito mais profundas e significativas, que não se projetarão na abstração que cansa, na entrega ao infinito, que uma hora vai gerar frustração, mas no cotidiano prático, no macro que se projeta no micro. Deixa eu agradecer antes de encerrar o mensagens que chegam pela manhã de hoje, as recados chegando aqui. Flávio e todos, legal essa ideia que você está estimulando sobre o silêncio, estar em silêncio por certos momentos. Isso ajuda muito a perceber que nossas objetividades são reflexo de nossa subjetividade, aquilo que está em nós. A mensagem que chega aqui pelo nosso WhatsApp do Paulo Augusto Belarmino Reis. Obrigado, meu querido, tudo de bom para você, grande abraço. Obrigado, Deia Ramos de São Luís do Maranhão. Eu não ouvi a mensagem, mas tenho certeza de que é de alta ajuda, ela coloca com L aqui, alta, né? Hoje estou mais para ouvir, estou meio quieta. Bom dia, Flávio e todos os ouvintes inversos. Obrigado, Deia, tudo de bom. Obrigado também a alguém que mandou a viagem aqui, ótimo programa sempre. No nosso 51992461960. Eu estou enrolando aqui. Ah, tá, é de Sorocaba, a Rose de Sorocaba. Obrigado, Rose, é que às vezes as pessoas mudam a foto aqui do WhatsApp, aí eu perco. Obrigado pela sua mensagem, tá? Deixa eu só aproveitar, alguém mandou, acabou de me mandar uma mensagem assim: palavra de Deus para o seu dia, versículo 1, versículo 2. Meu querido, aqui palavra de Deus é a palavra de nossa aqui, a palavra das minhocas.
Então diga a tua palavra, que eu a entenderei como uma palavra humana, isso me fará bem. Tá bom? Amigo que manda mensagem aqui pelo WhatsApp, acho que é colega, ele tá no estúdio de rádio assim, mandando um joinha, tá, uma foto dele. Um abraço a ele e a todos e a todas. Muito obrigado. A gente está encerrando mais um Mensagens que Chegam pela Manhã aqui pela Rádio Inverso. Esse programa será reprisado hoje às 3 da tarde, às 8 da noite e às 3 da manhã no horário de verão. Às 7 da noite você pode ouvir Um Mundo Incrível com o nosso querido Antônio Pereira contando as suas histórias. Ele vai contar a relação, o encontro que ele teve com um morador de rua no ônibus e os significados que ele aprendeu desse encontro. É aquela história, né? Eu posso ter o significado da lua, do universo, dos pensamentos mais profundos do morador de rua ao meu lado no ônibus. A vida fica tão dinâmica e tão instigante quando você percebe que tudo potencialmente fala. Não é questão se isso ou aquilo está falando, a questão é eu estou ouvindo. Então você vai se desintoxicando e aprendendo a ouvir. Para aprender a ouvir é importante fazer silêncio. Então eu reforço o meu convite para que você, quem sabe agora, quando o programa terminar, ou durante um momento mais oportuno, pare 2 minutos no seu dia para ficar quieto. Não pense em nada, não fica te analisando, quieto. Só presta atenção, essa é uma poeirinha aqui. Olha o céu. Começa a se condicionar a esse silêncio interior, porque tem tanta coisa para ser ouvida, tanta coisa para ser dita, tanta coisa para ser percebida, que se tornará ruído se misturados aos barulhos que nós sustentamos aqui dentro. Promova em si silêncio, para que você se ouça e então possa ouvir a vida, tá bom? A palavra de Deus. Um beijo, fica bem. A programação continua, 24 horas de Rádio Inverso. Continue por aqui e até amanhã. Você ouviu Mensagens que Chegam pela Manhã. Acompanhe as reprises às 15, 20 e 3 horas no horário de Brasília. Mensagens que Chegam pela Manhã. Rádio Inverso. Rádio Inverso. A vida tem muitos sentidos.